Bom, lá pessoal, nessa aula sobre o Flourish, nós vamos aprender então como fazer gráficos de linhas animados. Então, inicialmente a gente está aqui na tela inicial do Flourish. A primeira etapa sempre é fazer o login, certo? Então eu vou clicar aqui em cima nessa opção, tá? E eu vou fazer o meu login usando a minha conta do Google, certo? É importante, né, a gente fazer o cadastro no site, né? Primeiro que ele não permite que a gente faça as nossas construções sem ter um cadastro, mas a vantagem do cadastro é que através desse cadastro a gente vai ter os nossos projetos salvos, né? Então a gente vai poder utilizar esses projetos depois na sequência para construir uma apresentação, para construir um vídeo, alguma coisa parecida, certo? Então a ideia, eu vou mostrar para vocês aqui dois gráficos em linha que eu já construí, tá? Os gráficos eles na verdade são muito parecidos, né? Eles têm basicamente os mesmos dados, mas as construções foram um pouquinho diferentes. Eu vou tentar mostrar para vocês as diferenças entre eles e como é que a gente faz para reproduzir. Tá? Vejo que essa telinha inicial aqui, né, essa telinha de apresentação dos três aqui são os mesmos, apesar de os gráficos serem diferentes. Né? Então, o que fica aparecendo para nós, na verdade, é aquele ícone inicial que tem lá naquela opção de exemplos, né, do Flourish. Então eu cliquei num daqueles ali, ó, e ele já abre para mim o gráfico que eu montei, lembrando que esse daqui já está com os dados prontos, né? Para que vocês vejam como é que funciona essa animação, tá? Ele é um gráfico de linhas normal, né? Nesse caso aqui, o exemplo trata da evolução do rendimento, né? De um valor aplicado aqui de R$ 1.000 ao longo de 10 anos. Então, nessa forma de construção do gráfico, né? Como vocês estão vendo, as linhas elas vão evoluindo, né? Ao longo do tempo, até que chega aqui no último dado que foi inserido no programa, né, que é novembro de 2021, e ele para. Tá? O que é de interessante, né, na utilização desse tipo de ferramenta? É que ela é animada, né? Então essa animação ela traz, né, um pouco mais de interesse, né, para o público, né? Porque as pessoas conseguem ver como as coisas estão realmente evoluindo ao longo do tempo, né? Como que seria essa evolução, né, se ela estivesse em um certo momento desses aqui do passado, tá? O legal é que quando o gráfico está construído, como esse daqui, eu posso clicar em um tempo anterior e, como vocês veem, o gráfico ele anda não apenas para frente, mas ele também anda para trás, tá? Então eu cliquei ali numa data, né, que era julho de 2018, e ele andou para trás. Se eu clicar de novo, ele volta a andar para frente, né? Então eu posso fazer observações, né, sobre a evolução desses dados ao longo do tempo. Eu posso parar, né, isso a qualquer momento, né, e explicando, né, as coisas que eu preciso explicar para a minha plateia, tá? Então esse daqui é um modelo de gráfico de linhas animado, e eu vou voltar aqui para a tela inicial para apresentar um outro modelo. Vocês vão ver que vai mudar um pouco na velocidade, né, vai mudar também a fonte, tá? Os dados eles são praticamente os mesmos, tá? Só tem um dado a mais em relação ao anterior, nesse daqui em relação ao anterior, mas vejam que o layout mudou um pouquinho, né? Agora eu já estou vendo a escala temporal aqui em cima fixa, né? E só o que está evoluindo são as linhas. Vejo que conforme eu seleciono uma das linhas, né, as outras, né, elas ficam escuras, tá? Então isso também é interessante, né? Se eu quero destacar a evolução de uma informação em relação à outra, né, eu consigo fazer isso simplesmente passando o mouse, né, sobre o gráfico. Tá? Então, assim como no outro, né, se eu quero retornar, ele retorna, né, isso é padrão já do software. E se eu quiser que ele avance de novo no tempo, basta ir clicando, né. Então, ele toma por base os pontos, né, onde é que os pontos estão localizados. Se eu clicar à direita, ele vai evoluir para frente no tempo. Se eu clicar à esquerda, ele vai evoluir para trás até, né, o ponto onde eu cliquei. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber para construir um gráfico como esse. Tá? Primeiro, né, esses gráficos eles são gerados como qualquer gráfico que a gente costuma fazer, né, numa planilha como Excel, por exemplo. Tá? Então, aqui em cima, né, nessa parte central, a gente tem essa opção que diz Data. Tá? Nessa opção Data, a gente vai ver que tem aqui os dados, né, que estão sendo utilizados para gerar aquela animação, aquele gráfico animado. Vejam que aqui no cantinho vocês já podem enxergar como o gráfico está, né, estaticamente, certo? Então,
É assim que o gráfico vai ficar, conforme a gente vai inserindo dados aqui nessa espécie de tabela, o gráfico ele já aparece pronto lá para nós, né? A gente tem algumas opções aqui que a gente pode modificar, mas a ideia é que eu estou trabalhando com tabelas, certo? Eu tenho essa primeira coluna aqui, que são os rótulos, né? Então, eles identificam o que é cada uma dessas linhas aqui. Então, vejam que uma delas é SP, a outra é CDI, a outra é poupança, inflação, etc. Tá? Esses nomes eles são digitados, no caso desse tipo de gráfico, aqui nessa primeira coluna, né? A coluna A. E na sequência, a gente tem outras colunas que são identificadas para esse exemplo que a gente está tomando aqui, né? Como os meses do ano, né? Então aqui é fevereiro de 2011, março, abril, etc. Né? Então vejo que aqui a gente tem os meses de 2011 até 2021, certo? E em cada uma das linhas, né, nessa nossa tabela, a gente tem o dado, né, a informação que realmente vai ser plotada lá no gráfico, tá? Então aqui estão os valores. E uma das formas da gente pegar e trabalhar com esse gráfico é justamente vir aqui, né, nessa opção data e digitar esses valores diretamente, tá? Então eu posso colocar aqui um novo dado, né, uma nova informação, tá? E começar a digitar coisas aqui, certo? Vejam que eu coloquei aqui apenas um valor, né? Eu posso dar um Ctrl C e colar esses valores aqui, certo? Do lado, tá? Ctrl C, Ctrl V, ele vai fazendo esse preenchimento para mim, tá? Mas logicamente essa daqui não é a melhor alternativa, né? Por que não é a melhor alternativa? Porque se eu quero construir uma animação, como aquelas que a gente viu aqui no preview, se eu fizer essa digitação manualmente, eu vou perder muito tempo, né? Vejo que aqui está o novo dado, né? Aquela informação nova que eu coloquei ali, né? Com o número 1200. Ele tem uma linha curtinha, ela termina, né? Porque eu coloquei apenas alguns poucos valores, acho que foi uns 4 ou 5 valores aqui, 6 valores, né? E depois ela para, as outras seguem, tá? O que é comum, né? É comum a gente ter essas informações, né? Num volume muito maior, em geral numa planilha, né? Um documento do tipo CSV, alguma coisa assim, certo? Então, aqui, para mostrar para vocês, a gente pode pegar esse documento, por exemplo, do Excel e trazer, né, para dentro desse programa para a gente poder trabalhar. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso, né? Nessa opção aqui, Data, certo? Eu posso vir aqui onde diz Upload Data, né? Ou carregar dados, né? Certo? Vejo que clicando aqui eu tenho algumas opções, né? Tá? A primeira delas aqui já nos serve, né? Que é carregar arquivos de dados, né? Então vejo que ele permite que a gente carregue arquivos do tipo Excel, CSV e alguns outros formatos, né? Que são comuns ali para trabalhar, né? Principalmente com relação a dados da internet, né? Tipo JSON, alguma coisa assim, tá? Então eu vou clicar aqui, certo? E aí ele abre para mim aqui as opções, né? Para mim selecionar os arquivos que eu quero. Aqui ele já caiu direto na minha pasta Downloads, certo? Ele poderia, né, procurar em qualquer outra pasta aqui, certo? Mas eu deixei pronto esse daqui, né, rendimento década, tá? Para que a gente possa ver como é que funciona, tá? Então, dentro daquela pasta lá do Excel, naquele arquivo do Excel, eu tenho várias abas, né? Então, no momento que eu selecionei a que eu queria, ele está perguntando aqui qual dessas abas eu quero, né? Então, dentro do arquivo eu tenho a aba rendimentos, poupança, IBOV, etc, né? Eu posso selecionar uma delas, né? Assim que eu selecionei, eu clico aqui em continue, tá? E ele vai importar esses dados para mim. Então ele está dizendo, foram carregadas mais 10 linhas, tá? E pronto, tá? Então, claro, aqui não mudou nada, né, no visual do que vocês estão vendo, porque eram os dados que já estavam aqui, né? Certo? Ele simplesmente sobrescreveu as informações que eu já tinha, né? Claro que aquela oitava linha que tinha aqui, que era aquele dado novo, ele apagou, certo? Então sempre que eu vou aqui em Upload, ele pega o que já tem aqui, apaga, né? E coloca a informação que eu tô inserindo, certo? Então a dica que eu dou é essa, né? Se a gente quer trabalhar com um conjunto de dados um pouco mais extenso, a gente pode trabalhar com eles primeiro num programa como Excel ou no Google Planilhas, né? E depois a gente faz o carregamento desses dados
para cá, para o Flourish, tá? O que é importante saber? Para a gente conseguir construir um gráfico como esse, tá? Que é um gráfico de linhas animado, né? Eu preciso que na primeira coluna eu tenha o rótulo, né? Tá? As informações sobre cada um dos dados, tá? E na sequência, né, eu vou ter a minha série temporal, tá? A série de dados que vai evoluir ao longo do tempo, tá? Bom, conseguindo montar essa tabela nesse formato, a gente faz esse upload para cá e o gráfico fica construído, certo? O que diferencia esse gráfico aqui, que tem essas linhas menores, né, com esse texto menor, daquele primeiro gráfico que eu tinha mostrado antes, né? Que era esse daqui. Ó, os dois, como eu tinha comentado, tá? Eles possuem basicamente os mesmos dados, tá? Se vocês forem olhar com calma, vocês vão ver que só a linha 7 aqui é o que diferencia um do outro. Mas esse daqui, ele acaba aparecendo na tela de uma forma diferente, tá? O que eu vejo que tem diferente aqui, né? Vejam que a escala temporal, ela está aparecendo aqui em cima e ela está surgindo ao longo do tempo, né? Enquanto naquele outro a escala ela já estava fixa e só as linhas iam se modificando, iam crescendo, né? A gente altera isso aqui, né? Nessa opção View, tá? Tem esse daqui que é o Revelar, tá? Que é o último. Eu posso colocar nesse daqui All, né? Que ele fixa esse quadro, né? Então ele já deixa aparecendo todos os meses do ano, tá? E tem essa opção aqui de Zoom, né? Que ela permite a gente enxergar apenas os dados aonde eles estão, certo? Então, nessa opção do meio, que é a opção de Zoom, né? Eu só vejo o que está acontecendo naquele momento, tá? É um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então eu posso regular o quanto antes, o quanto depois nessa caixinha aqui do lado. Vejo que aqui está escrito 3, né? Então eu vejo os dados que estão aparecendo aqui 3 meses antes e 3 meses depois, certo? Eu posso ampliar isso aqui, né? Para que apareçam mais ou menos meses, certo? Mas isso aqui dá a ideia, né? De que isso aqui está evoluindo como se fosse uma corrida, né? Um videogame, alguma coisa assim. Tá? Então essa é a opção do zoom, essa opção do revelar é aquela primeira que eu tinha mostrado para vocês, onde ele começa lá no primeiro mês, né, da minha tabela, e ele vai construindo, né, os outros meses aqui ao longo da animação. Se eu clico em All, ele faz o contrário, veja que ele mantém a escala do tempo aqui fixa, tá? E só o gráfico ele vai sendo construído, né, só as linhas vão sendo construídas ao longo do tempo. Tá? Então, para isso que serve esse view, para mim definir como que eu quero, né, que esse gráfico, que essa animação, né, se construa ao longo do tempo. A gente tem dezenas de outras opções aqui nesse menu à direita. Tá? Outra delas que eu queria mostrar para vocês é essa questão aqui da animação. Veja que tem um dado aqui, um valor numérico, né, que indica para nós o tempo da animação. Aqui foi colocar no valor 250. Se eu colocar um valor menor, olha só o que vai acontecer. Ela vai evoluir bem mais rápido, né? Então, na verdade, esse 100 aqui, ele indica o tempo em que essa animação vai demorar do instante inicial até o instante final. Então, se eu quiser uma animação mais rápida, eu reduzo esse número, né? Eu reduzo esse tempo. Tá? Se eu quiser uma animação mais lenta, né? Porque eu quero comentar enquanto os dados estão aparecendo, eu aumento esse número, certo? Então, aqui nessa opção de animação, a gente tem essa oportunidade de modificar essa questão do tempo, né, que as linhas estão sendo construídas. Tá? É interessante a gente ir explorando aqui depois, né, para ver todos os tipos de controles que a gente pode ter. Tá? Eu não vou conseguir explorar cada um deles isoladamente, tá? Mas é interessante a gente ver que a gente pode mexer nele. Por exemplo, nessas bolinhas, né, que estão aqui com um último valor, a gente pode mexer nelas, tornando elas ou maiores ou menores, né? Basta modificar aqui nessa opção de raio, certo? Bom, então basicamente é isso, tá? Sobre essa questão de gráfico de linhas, como vocês viram, é bem simples, né? É como construir um gráfico de linhas no Excel. A vantagem de utilizar o Flourish é que a gente tem essa questão da animação, então eu consigo, né, chamar um pouco mais a atenção do meu público, né, com um gráfico que a princípio é um gráfico comum, né, mas que ele, pela questão da animação, ele fica mais interessante para o público.